Pessoal, boa noite aí. Estão me ouvindo bem? Pergunta para alguém se alguém fez aqui e para auxiliar. Tá. Eu queria que você me ajudasse aqui a entrar. Pessoal, então vamos lá, vamos retomar aqui, né? Eu já tenho em torno de 30 colegas que já estão conectados. Vamos lá, os demais vão chegando, ok? Eu vou retomar aqui do ponto em que nós paramos ontem, né? Para a parte final aí da nossa conversa, né? Do nosso encontro. Nós falávamos ontem, meus caros, que a principal decorrência, né, do atual modelo pós-positivista em que estamos inseridos atualmente é o reconhecimento da força normativa dos princípios, né? E nós encerramos discutindo a respeito da dignidade da pessoa humana, né? Do conceito jurídico da dignidade da pessoa humana e da forma que ele é aplicado, quais são as suas eficácias. E nós, então, encerramos aqui neste ponto, discutindo dois casos concretos, né? Um do Tribunal Superior do Trabalho, aquela questão do controle gestacional, né? Em relação às trabalhadoras da empresa de telemarketing, em que o Tribunal Superior do Trabalho, revertendo a decisão da segunda instância, entendeu que, ao a empresa tentar controlar a questão gestacional de suas empregadas, ela acabou instrumentalizando, né, as trabalhadoras e convertendo-as em mero instrumento, né, da sua vontade empresarial, né, entre outras questões. E o acordo, inclusive, fez uma reconstituição da matriz filosófica kantiana, né, de dignidade, para concluir que, objetivamente, no momento em que se organizou a fila de gestações e divulgou entre as trabalhadoras, já houve a violação da dignidade de todas elas, né, com essa instrumentalização, independentemente se a autora da ação, depois de um tempo, tem engravidado. Não se entrou em discussão se ela engravidou porque quis ou engravidou por razões outras, né, se descuidou, coisa parecida. O tribunal não entrou nessa discussão, não entrou em discussões relacionadas a sentimentalismo, né, se ficou constrangido ou não, para fins de reconhecer o dano moral, que no caso foi reconhecido objetivamente. E nós também avançamos para um outro acórdão, desta feita do Supremo Tribunal Federal, em que se discutiu a implementação de políticas públicas, né? No caso, a condenação do município de São Paulo à implementação de vagas, né, em creches e educação básica, né, até os 5 anos de idade. E o Supremo Tribunal Federal também derivou, né, esta obrigação, sem previsão legal específica, mas dos princípios constitucionais do direito à educação e também da dignidade humana mesma, né? Na vertente da garantia de um mínimo existencial. E também neste acordo no Supremo que nós encerramos ontem, passou-se pela discussão da questão da restrição orçamentária e tudo mais, né? Tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, no caso, de que a mera alegação, não houve comprovação nos autos, né, mas a mera alegação de restrição orçamentária não seria argumento suficiente para barrar, né, a obrigação estatal, no caso municipal, de implementação de um patamar mínimo existencial dos direitos previstos na Constituição. E o de mais interessante, o de mais importante que ficou gravado nesta decisão e que guarda relação direta com a nossa parte teórica aqui da nossa conversa, é reconhecer
a força normativa dos princípios neste modelo pós-positivista e decorrer dos princípios constitucionais, direitos subjetivos e deveres jurídicos diretamente, sem a necessidade de uma intermediação legislativa conformadora ou regulamentadora. Para falar em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal superou aquela classificação do professor José Afonso da Silva, né, da década de 1960, sobre a eficácia das normas constitucionais, em que o professor José Afonso da Silva classificava ou dividia as normas constitucionais em 3 categorias, né, que todos nós aqui decoramos, né, para os nossos concursos públicos, de eficácia plena, eficácia contida, né, eficácia limitada, reconhecendo na categoria da eficácia limitada que existiriam normas constitucionais sem eficácia direta nenhuma, dependendo que lei posterior viesse a regulamentar, e se lei nenhuma a regulamentasse, não haveria o que o judiciário fazer. Então, essa classificação foi superada pelo Supremo no modelo pós-positivista, reconhecendo que todos, repitam, senhores, todos os princípios e garantias fundamentais da nossa Constituição têm eficácia direta e imediata. É evidente que essa existência de eficácia de todos eles não retira a possibilidade, até eu digo, a obrigação do legislador ordinário de modular a incidência desses princípios genéricos fundamentais de forma mais específica nos casos concretos. Então, a existência de um princípio geral do direito à saúde não retira a possibilidade de uma lei do Estado de Mato Grosso especificar, né, de forma mais detalhada como é que vai funcionar o sistema de saúde, as escolas, né, estaduais e sucessivamente municipais e tudo mais. Mas a lição que fica daquele último acordo que nós vimos ontem, antes do encerramento da aula, foi essa. Os princípios constitucionais têm eficácia normativa, não dependem de atividade legislativa ordinária e dos princípios constitucionais decorrem direitos subjetivos aos cidadãos e deveres jurídicos, tanto de parte do Estado quanto de parte dos outros particulares. É o que nós vimos exatamente nesse slide aqui que eu tenho na tela, né, que nós enfrentamos ontem, que os direitos fundamentais geram tanto, né, a eficácia defensiva de proteção do cidadão contra investidas inconstitucionais, tanto do Estado quanto de outros particulares, principalmente nas relações assimétricas, não relações de poder, a relação de trabalho é um exemplo clássico disso, e também, de outro lado, os direitos fundamentais geram direito subjetivo de exigir prestações positivas do Estado e também dos particulares. Então, nós encerramos neste ponto aqui, discutindo aqueles 2 acordos. Avançamos, então, meus amigos, para a parte final da nossa conversa hoje, para também levar aos senhores a ideia de que a eficácia dos princípios constitucionais, atualmente, ela avançou da própria dignidade humana. Não é só, em outras palavras, a dignidade humana, que é um princípio constitucional que tem força normativa. Não só. Todos os outros direitos fundamentais também têm eficácia jurídica plena e, mais recentemente, não só na relação do cidadão com o Estado e também na relação entre particulares, no que, né, a doutrina alemã convencionou chamar de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. É a possibilidade de invocação de princípios jurídicos nas relações entre 2 particulares. E como é que nós chegamos a este ponto? Eu faço aqui uma rápida reconstituição histórica com os colegas, para lembrar, por exemplo, que lá na época do direito romano, e todos nós também começamos, não é isso, na faculdade, aprendendo essa distinção, que havia uma clara divisão do direito do ordenamento jurídico em duas grandes famílias, né? Direito privado e direito público. E conforme foram se desenvolvendo, esses 2 ramos jurídicos não dialogavam entre si e não se influenciavam mutuamente. O que era direito público não interferia em direito privado e o que era direito privado também não trazia nenhuma influência ao ramo do direito público, né? Essa divisão foi muito marcada, muito clássica aqui no Brasil,
até pouco tempo atrás. Até que se chegou ao ponto de se defender que a Constituição, isto mais contemporaneamente, as constituições eram os documentos principais do direito público. Por quê? Porque o movimento original do constitucionalismo traziam disposições constitucionais apenas e tão somente específicas para organizar o Estado. Então, a Constituição só tinha normas de direito público para organizar o Estado. Por isso que o Código de Direito Público eram as Constituições. De outro lado, todo o direito privado era regulado e tinha como sua norma central os códigos civis, né? O grande exemplo histórico é o Código Civil francês de Napoleão, né? Início do século XIX, que procurava esgotar, né, todas as possibilidades de organização do direito privado. E eles não, repito, eles não se influenciavam mutuamente. Lembro também aos senhores a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, que foi lá atrás o início do movimento do constitucionalismo, só trazia direitos de defesa em face do Estado. A Lei Fundamental Alemã, por exemplo, de 1919, lá atrás, também não tinha a enunciação de nenhum direito e garantia fundamental, eram só também cláusulas de organização do poder político, de organização do Estado. Os civilistas relutam, muitos deles, até hoje os civilistas relutam, atualmente, em 2020, em admitir que o direito civil também sofre influência da Constituição. Civilistas mais clássicos continuam defendendo, em muitos lugares, que não há esta ainda mútua influência, que o mundo jurídico ainda é dividido entre direito público e direito privado. Vejam, por exemplo, meus caros, aqui um trecho da doutrina do professor Miguel Reale, que um civilista clássico, né, que filósofo do direito e civilista, que pensava exatamente nesta divisão. Veja este trecho dele. Em um país, há duas leis fundamentais, a Constituição e o Código Civil. A primeira estabelece a estrutura e as atribuições do Estado em função do ser humano e da sociedade civil. A segunda se refere à pessoa humana e à sociedade civil como tais, abrangendo suas atividades essenciais. É razão pela qual costumo declarar que o Código Civil é a constituição do homem comum. Então, notem, Miguel Reale, até pouco antes de morrer, defendia que o Código Civil era a constituição das relações privadas. Em outras palavras, a Constituição nossa própria não influenciava as relações de direito privado. Isso começou a mudar, meus amigos, ao longo dos anos, notadamente com a Constituição mexicana de 1917. Por que a Constituição mexicana? É um país que tradicionalmente, né, não tem grande influência para além de suas fronteiras, né, em matéria jurídica. Né? O que é que essa Constituição mexicana teve de tão especial? Ela foi a primeira no mundo que trouxe um rol de direitos e garantias fundamentais e também trouxe um rol de direitos trabalhistas. Então, a Constituição mexicana trouxe, por exemplo, limitação de jornada de trabalho. Aí a grande pergunta que se fez, imagine em 1917, hoje essa resposta é muito singela, mas imagine a época a perplexidade. Mas como assim? A Constituição regulando o direito do trabalho? Porque a maioria das relações de trabalho são travadas entre sujeitos privados, trabalhadores e empresas privadas. Na medida em que a Constituição de 17, mexicana, começou a dizer que a jornada de trabalho máxima era de 10 horas, àquela época, a Constituição, então, passou a regular o direito privado, de modo que caiu por terra aquela argumentação que o direito privado era só regulado pelo Código Civil, que a Constituição só aplicava-se às relações e à organização do Estado. Então, começou, àquela época, um movimento que se chamou de constitucionalização do direito privado. Ou seja, reconhecer que as constituições que se encontravam no topo da pirâmide, sempre a nota de rodapé, meus caros. Hoje vocês sabem que a minha posição é que eu não enxergo mais pirâmide no ordenamento, mas contextualiza em 1917, perfeito?
Então, em 1917, nos anos seguintes, em que o modelo da pirâmide estava começando, né, e ganhando muita força, estava no auge, essa forma de enxergar o direito, o positivismo e tudo mais. Então, reconheceu-se, na medida em que a Constituição mexicana trazia direitos trabalhistas e aplicava-se às relações privadas, significava que a Constituição também estava acima dos códigos civis e das leis ordinárias, no que decorreu, então, o reconhecimento de um princípio da unidade do ordenamento jurídico, ou seja, aquela velha máxima romana de direito público e direito privado desapareceu, o ordenamento jurídico unificou-se e todo ele ficou debaixo da mesma Constituição, que passou, então, a ser o topo da pirâmide normativa, tanto para o direito público quanto para o direito privado. Disso decorreram outros princípios, né, hoje bastante conhecidos, né, da ideia de unidade do ordenamento, de centralidade da Constituição, com Kelsen, né, na Teoria Pura de 1934, a criação da ideia de controle de constitucionalidade. Vocês sabem também, lá no modelo anglo-saxônico, né, o controle difuso, né, ainda no século XIX, na Suprema Corte Americana, tudo decorreu desta ideia da unidade do ordenamento e da Constituição no topo dessa hierarquia, tanto para o direito público quanto para o direito privado. No que decorreu também, além do controle de constitucionalidade, a negativa, né, de eficácia a normas de direito privado que contrariasse a Constituição, também a segunda decorrência, que foi a obrigação de interpretarmos o direito privado à luz das diretrizes e dos princípios constitucionais. Nenhuma novidade aos senhores, nem isso que eu estou falando aqui, é a evolução básica do direito constitucional. É só para posicionar-os em que momento se começou a reconhecer que as constituições e os princípios fundamentais passaram a influenciar o direito privado. A grande discussão passou a ser, então, de que forma esses princípios constitucionais influenciavam de fato o direito privado. O que influenciavam desde 1917 estavam todos de acordo. Até que nós tivemos a moda da Constituição mexicana de 17, a Lei Fundamental Alemã de 49, já disse aos senhores nos dias anteriores da nossa conversa, que pós-Segunda Guerra Mundial, os alemães, envergonhados pelo que fizeram, né, na época do Reich nazista, resolveram revogar a Constituição de 19, criar uma Constituição nova de 49 e incorporar direitos fundamentais dos cidadãos, como trava a evitar que um novo regime nazista pudesse acontecer naquele país. Então, houve também a positivação de direitos fundamentais, direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos, alguns até, no que se chama de terceira dimensão, direitos coletivos, né? Na Lei Fundamental Alemã de 49. Aí nós tivemos uma situação muitíssimo interessante. Foi o primeiro caso concreto, jurisprudencial, no Tribunal Federal Alemão. Era como se fosse o Tribunal Superior do Trabalho alemão. A Alemanha tem Justiça do Trabalho, sempre teve, com estrutura, inclusive, própria, como no Brasil. Então, lá tem o STJ deles e tem o TST deles. E lá no TST deles, houve um caso muitíssimo interessante, conhecido como este caso da enfermeira Lemfregen. O que essa senhora, essa enfermeira, aconteceu? Ela foi contratada por um hospital alemão quando ainda era solteira. Cumpria escalas de plantão e tudo mais. E no contrato civil que ela celebrou com o hospital, tinha uma cláusula dizendo o seguinte: se ela casasse, contraísse matrimônio, o contrato seria automaticamente desfeito. Por quê? Imaginem vocês. Porque naquela época tinha essa ideia de que a mulher, na década de 40, 50, ainda que na Alemanha, né, mais desenvolvido culturalmente, mas a mulher casava, a enfermeira, ia ter marido em casa enchendo o saco dela, ela não ia poder mais cumprir plantão à noite, sair para atender as coisas, tinha que cuidar da casa. Então, o casamento seria um empecilho, a dedicação dela exclusiva ao trabalho no hospital. E tinha essa cláusula escrita no contrato. O que aconteceu?
o hospital executou esta cláusula, dispensou-a por justo motivo, sem pagamento das indenizações respectivas, e essa senhora foi ao abrigo do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, nas duas primeiras instâncias, vejam vocês, o Poder Judiciário trabalhista, nas duas primeiras instâncias, deu o ganho de causa ao hospital, dizendo o seguinte: esta cláusula foi contratada por ela aceitou, o hospital apenas então somente executou aquilo que eles tinham ajustado, ou seja, pacta sunt servanda, os pactos devem ser cumpridos. Até que o recurso de natureza especial chegou ao Tribunal Federal, né, especializado, ao TST alemão, e deu a sorte de ser sorteado como relator o professor Nipperdey, que é um professor muitíssimo influente na Alemanha, tanto no direito civil quanto no direito do trabalho. Professor da Universidade de Berlim, né, com obras clássicas, e foi sorteado relator. O que o professor Nipperdey pensou? Mais alto lá, peraí. As constituições, a nossa lei fundamental alemã de 49, também se aplica ao direito privado. Então, nem tudo pode se fazer em termos contratuais. Não é porque é direito privado que eu posso colocar a cláusula que eu quiser. Eu devo também, no direito privado, em razão do princípio da unidade do ordenamento, de controle de constitucionalidade, também limitar a autonomia de vontade das partes contratantes no direito privado com as garantias e os direitos fundamentais. O que o professor Nipperdey fez, então? Reforma a decisão para fazer incidir, vejam, 1954, reforma a decisão para fazer incidir o direito de liberdade da enfermeira de constituir família neste contrato para anular por inconstitucionalidade a cláusula de não contrair matrimônio. Em outras palavras, disse o professor Nipperdey, não é porque se trata de uma relação de direito privado que há liberdade completa ou pura e simples de contratar. Também ao contratar o direito privado, nós devemos respeitar as balizas e os limites estabelecidos na Constituição. Os autores portugueses, Leonardo, se estiver aqui nos ouvindo agora nesse exato momento, vai mandar um oi aí, ele sabe exatamente do que eu estou falando. Os autores portugueses também chamam esta limitação à autonomia privada por direitos fundamentais de direitos inespecíficos. No direito do trabalho, especificamente, eles falam em direitos inespecíficos dos trabalhadores. É como se fossem cláusulas contratuais implícitas, não escritas. É muito intuitivo a explicação dos professores portugueses em relação aos direitos inespecíficos, é o que nos diz Nipperdey nessa decisão histórica da década de 50, que quando, guardem esta analogia, muitíssimo interessante, e serve muito para a prática de vocês, eu já vou fazendo as conexões, eu estou reconstruindo historicamente. Os portugueses dizem o seguinte: quando eu contrato uma relação de trabalho e coloco o jaleco de trabalhador para entrar no ambiente de trabalho, eu não retiro a minha roupa de cidadão português. O que eles querem dizer com isso? Quando eu coloco o jaleco de trabalhador, eu acrescento os direitos e obrigações do Código de Trabalho português àqueles direitos e obrigações que eu já tenho enquanto cidadão previstos na Constituição. Ou seja, quando alguém entra por um concurso, especificamente no estado de Mato Grosso, eu coloco ou passo a me regular também, se não me falha a memória, vocês me corrigem, os amigos, eu passo a me regular pelas leis complementares 4 e 12 do estado de Mato Grosso. Só que eu não tiro a Constituição Federal do meu bolso no dia em que eu tomo posse como servidor público no estado de Mato Grosso. Eu entro na porta da Procuradoria-Geral do Estado para tomar posse no primeiro dia, carregando a minha Constituição, porque cidadão eu continuo sendo, e eu passo a partir dali a ser regulado também pelo Estatuto próprio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. O que isso significa? Significa dizer que também eu permaneço titular de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição.
por exemplo, entre outros, direito de privacidade, intimidade, contraditório e ampla defesa, direito a acesso à informação e todo o rol de direitos e garantias fundamentais que vocês possam imaginar. Então, nenhuma relação do particular com o poder público, seja na condição de cidadão, de administrado, ou seja na condição de subordinado servidor público, eu agrego as obrigações e os direitos das leis complementares do Estatuto dos Servidores Públicos, né? Mas eu não deixo de ser cidadão. Esta afirmação é muito singela, meus amigos, é muito singela, pelo menos na minha concepção. Mas, em termos práticos, é ainda um pouco difícil das pessoas compreenderem em situações concretas. Vai explicar aos empresários, por exemplo, hoje em 2020, para a maioria deles, que os seus trabalhadores são cidadãos completos e têm direitos fundamentais. Houve um caso muito rumoroso, eu conto a vocês, no Tribunal Superior do Trabalho, em que o processo é público, então eu posso citar os nomes, em que a loja Renner, conhecida de todos, né, uma rede, uma cadeia de vestuário, né, com lojas no Brasil todo, estabeleceu um código de conduta aos seus trabalhadores, em cujo código proibia namoro entre colegas de trabalho. Colegas de trabalho não podem namorar entre si. Não é proibir manifestações de namoro no ambiente de trabalho. Para falar na prática, não é proibir que um colega fique agarrando o outro no ambiente de trabalho. Não é isso. Proibir namoro fora do ambiente de trabalho. Então, as lojas Renner tinha, pelo menos, este regulamento. E qual o caso concreto? Um gerente com 25 anos de casa de lojas Renner, com reputação exemplar, foi designado para ministrar um treinamento em outras lojas que ele visitou. E ao visitar uma dessas lojas, ele conheceu uma moça lá e depois começaram a namorar. Evidentemente que namoravam fora do ambiente de trabalho, que eles eram lotados em lojas distintas. E, de uma forma inadvertida, eles postaram foto em eventos sociais, em rede social, abraçados, namorando e tal. Com base nisso, a loja Renner acionou o seu regulamento interno e aplicou justa causa no gerente. Isto agora em 2010, 2012. O que aconteceu? As primeiras instâncias, lembrem exatamente do caso da enfermeira alemã, as primeiras instâncias da Justiça do Trabalho, agora, meus caros, há menos de 10 anos, validou essa dispensa por justa causa, debaixo do argumento de que era uma cláusula do regulamento interno, do Código de Conduta, e para isso deveria o gerente se submeter. O Tribunal Superior do Trabalho, felizmente, reverteu a condenação e, inclusive, condenou as lojas Renner em indenização por dano moral por violação de direito fundamental do gerente. Em outras palavras, não é porque eu me submeto à sua relação de subordinação de trabalho que eu deixo de ter direitos fundamentais. É o caso exatamente da enfermeira alemã da década de 1950. É o caso da doutrina portuguesa da década de 1970 dos direitos inespecíficos dos trabalhadores. Mas até hoje, no Brasil, continuamos ainda, infelizmente, vivenciando situações e que até os juristas, eu falo juristas entre aspas, né? Porque jurista que se preza tem que saber disso, os juristas entre aspas, ainda se veem um tanto quanto abismados com o reconhecimento de que, em termos de direito privado, não se pode tudo mediante contratação ou imposição de códigos de conduta. Eu provoco aos senhores agora, vamos ver, começar a abrir a nossa discussão. Deixa eu até tirar a tela aqui para a gente colocar. Eu provoco os senhores, eu não sei se o Estado de Mato Grosso tem regulamentação específica sobre isso, mas em outros entes federativos há regulamentação e há precedentes do STJ enfrentando essa questão. Pergunto o que é que vocês acham e procurem raciocinar à luz desse pequeno aporte teórico que eu vos trouxe no início da nossa conversa. Qual seja a pergunta? Pode entes públicos, ou imaginem entes privados também, estabelecerem
regulamentos de conduta aos seus servidores, entre este regulamento, dizendo que o e-mail funcional será objeto de fiscalização por algum tipo de gestor. Na prática, regulamentos que permitem que se acesse o conteúdo das mensagens do e-mail funcional para verificar se está bem utilizado ou não. E se, por acaso, ao acessar para fiscalizar, encontrar o uso do e-mail funcional, o @Estado do Mato Grosso, para uso privado, ainda que não seja para material pornográfico, nada disso, para uso privado, se pode ou se sustenta alguma punição de servidor nesse sentido. Eu creio que vocês já devem, não é isso, ter se confrontado com essa situação, ou já foram consultados por alguma secretaria, né, em processo administrativo disciplinar. O que vocês acham desta previsão? Pode ou não pode o Estado, a pergunta é essa, pode ou não pode o Estado de Mato Grosso criar um código de conduta em que ele unilateralmente consta que um gestor, um superior hierárquico, acessará o conteúdo das mensagens dos e-mails funcionais dos servidores para verificar ou investigar se estão utilizando adequadamente para o trabalho. O que vocês acham a respeito disso? E lembrando, claro, que entra em discussão, não é isso, a garantia do artigo 5º da inviolabilidade das comunicações. Alguém gostaria de começar a participar do debate? Ninguém, meus caros? Mande mensagem aqui, se for o caso, só para me dizer se há ou se não há regulamentação administrativa nesse sentido. Vocês têm notícia de alguma regra aqui no estado de Mato Grosso, tá? Nesse sentido? O precedente que chegou ao STJ, eu não lembro de que estado ele é oriundo, mas é uma regulamentação da Polícia Militar que vedava a utilização do e-mail específico, né, do administrativo do servidor para outras atividades. E nessa fiscalização se acessou o conteúdo e encontrou um policial militar trocando mensagens privadas, inclusive em relação à prestação de atividade de segurança privada, tal, né, fora do seu plantão e tudo mais. Neste caso, não estou dizendo que é certo, nós estamos discutindo. O STJ validou a punição administrativa do policial militar ao argumento que ele descumpriu o código de conduta da instituição, ao usar o seu e-mail funcional para enviar mensagens relacionadas a questões profissionais particulares para terceiros. Validou a punição ao STJ. O que vocês acham em relação a isso? Está certo o STJ? Não está? Procurem fazer todas essas conexões, né? Todas essas conexões. Inclusive com a questão lá lembra no caso do professor Nipper, né? Da enfermeira, direitos fundamentais ou não, o que vocês acham a respeito disso? Como eu disse, o STJ validou. No campo do direito do trabalho, o TST também tem validado. O TST tem validado, dizendo o seguinte: quando o empregador fiscaliza e-mail funcional, não há invasão de privacidade, nada disso. Pode, sim, o empregador, de surpresa, entrar no e-mail funcional, fiscalizar e, se pegar alguma coisa irregular, aplicar punições que não há prova ilícita em relação a isso, né? Não há violação. De outro lado, meus amigos, os portugueses, vejam que interessante. Por que os portugueses que eu estou dizendo? Vocês lembram ontem, quando eu falei do histórico da nossa Constituição, que a nossa Constituição é filha da Constituição Portuguesa de 76 e neta da Lei Fundamental Alemã de 49. Naquela cláusula do artigo 5º da inviolabilidade das comunicações, né, telefônicas, telemáticas e tudo mais, salvo, né, em caso de flagrante, em ordem para investigação criminal, na ordem judicial para investigação criminal, aquela cláusula da nossa Constituição é cópia idêntica, ipsis literis, da mesma cláusula da Constituição Portuguesa de 76.
E como é que eles lá interpretam? Eles que manipulam com esta ideia de direitos inespecíficos desde pelo menos a década de 1970. Tem um acordo muitíssimo interessante que eu utilizo para debate em sala de aula. Quem tiver interesse, depois eu posso mandar a vocês. Lá do Tribunal da Relação de Lisboa, em que houve uma seguinte situação. A trabalhadora, na máquina, no computador da empresa, ela instalou um programa de mensagem. Vamos dizer que ela colocou o Zap dela, o Zap pessoal dela, instalou na máquina do programa de mensagem. E ficou trocando mensagens enquanto trabalhava, né, com o namorado dela, terceiro, e também com colegas de trabalho, marcando festinha, entre outras coisas. E nessa troca de mensagens, ela falou mal da chefe. Ah, essa chefe é um pé no saco, tal. Desceu o pau na chefe. O que aconteceu? Ao realizar uma manutenção de rotina na central de informática da empresa, o técnico capturou essas mensagens que ficaram armazenadas, né, lá na central. E mostrou para a chefe, olha aqui o que sua subordinada está fazendo, está metendo pau em você. O que a chefe fez? Pegou as mensagens, confrontou a trabalhadora, aplicou justa causa lá, né, nos limites do Código de Trabalho português. E esta situação chegou a julgamento no Tribunal da Relação de Lisboa, que eles raciocinaram no seguinte sentido. Vejam vocês, o que vocês acham. A cláusula de garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações alcança também as comunicações tecnológicas atuais. Então, primeiro eles passaram por definir a natureza jurídica do e-mail e mensagem de Zap, e eles chegaram à conclusão que tinha a mesma natureza jurídica de uma correspondência postal, a mesma. Então, eles avançaram a partir desta premissa para dizer: o empregador poderia até instalar programa nas máquinas funcionais para impedir que os trabalhadores instalassem esses programas, poderia criar aqueles bloqueios de site. Eu acredito que vocês devem ter também, né? Se algum servidor público quiser acessar um site qualquer, numa máquina do trabalho, tem aqueles sites que são bloqueados, né? Então, o empregador pode fazer tudo isso. Aí, o acordo em português avançou até o limite para dizer o seguinte: o empregador poderia até fiscalizar formalmente o e-mail do trabalhador. Como assim? Verificar se o trabalhador estava enviando do e-mail funcional, sei lá, andré@trt23, só para outros @trt23, carlos@trt23, joão@trt23, eu posso fazer esse controle formal. Se verificasse que o André@trt23 enviou e-mail para o joão@terra@bol@uol, o empregador poderia advertir: olha, não utilizem o e-mail para isso. E, numa eventual descumprimento, aplicar até a justa causa. Mas notem, o Professor, Tribunal da Relação de Lisboa falou, é um controle formal de quem eu mando, de quem eu recebo. Agora, olha a sacada. O controle material de conteúdo de mensagens não é permitido pela Constituição Portuguesa. A Constituição Portuguesa, no que a nossa é cópia, resguarda a inviolabilidade das comunicações, vírgula, salvo mediante ordem judicial para investigação criminal. E não se tratava de investigação criminal, se tratava de uma investigação interna para fins trabalhistas administrativos. No que o Tribunal da Relação de Lisboa, então, avançou para anular a justa causa dela, dizendo que, enquanto cidadã, ainda que do computador da empresa, ela tinha resguardo do seu sigilo das comunicações. Então, notem os senhores que o mesmo dispositivo aqui copiado de lá, os portugueses interpretam de forma mais protetiva aos direitos fundamentais, na medida em que resguardam, não é isso? O direito ao sigilo ou inviolabilidade das comunicações, inclusive no ambiente de trabalho, e aqui no Brasil, do outro lado, tanto o TST, em relação às empresas privadas, quanto ao STJ, em relação aos servidores públicos, não dão esta mesma proteção, porque argumentam que regulamentos empresariais, ou regulamentos internos, normas de conduta, antecipam a dizer que poderá haver fiscalização.
Aí eu normalmente pergunto, quando eu estou discutindo com os alunos este acórdão, no seguinte sentido: de acordo com esta premissa, então, do STJ e do TST, a ratio descendente destes julgados, estariam os empregadores autorizados a fornecer celulares funcionais aos trabalhadores e manter uma escuta clandestina da conversa deles, para verificar, de toda forma, se estão utilizando corretamente ou não o telefone funcional só para questões do trabalho? A nossa Constituição permitiria? O que os senhores acham? Quem está certo no final dessa conversa? Os portugueses, que reconhecem a eficácia dos direitos fundamentais, a eficácia protetiva, inclusive nas relações profissionais, ou estão certos nós, brasileiros, que nas relações profissionais os direitos fundamentais são mitigados e têm uma eficácia muito menor? Vale mesmo o regulamento de empresa, vale mesmo o código de conduta, ou vale mesmo o estatuto do servidor público nas relações profissionais? O que os senhores acham sobre isso? Professor? Fique à vontade, Williamson. Só voltando um pouquinho com relação ao e-mail, porque eu não, na nossa lei orgânica não tem uma provisão expressa nesse sentido, mas tem uma provisão genérica com relação que a atividade do procurador, a atividade funcional do procurador do Estado está sujeita, entre outras, à inspeção permanente. Essa é uma disposição genérica que tem na nossa lei na nossa lei orgânica. Sim. Vejam, a partir dessa previsão genérica, nós podemos, inclusive, avançar, né, para o que vocês imaginarem, né? Em tese, eu poderia até avançar para esse tipo de fiscalização, né? Alguém em nível de corregedoria ou controladoria começar a invadir o e-mail funcional dos senhores para ver se estão utilizando corretamente ou não, né? A moda lá E notem, o TST e o STJ têm validado. O STJ disse em relação, repito, ao policial militar, que pode sim a corregedoria da Polícia Militar, sem avisar, fiscalizar o conteúdo das mensagens. O que está falando, o que não está falando. Repito, meus caros, no e-mail funcional. No e-mail privado, é lógico que ninguém tem dúvida disso, né? Se o empregado, na hora do cafezinho, ele entra no e-mail do BOL dele para responder alguma coisa, é claro que qualquer invasão clandestina por meio ainda que seja da máquina do trabalho, é inconstitucional. A discussão mais delicada é em relação ao e-mail funcional mesmo. Alguém gostaria de participar? Flávio? Rodrigo, vamos lá. Eu faço uma comparação aí com relação ao e-mail, que na verdade, assim, ele é um instrumento de trabalho disponibilizado pelo empregador, no nosso caso, o Estado. Ele é um instrumento de trabalho. O comparativo que eu faço é com o carro, o automóvel. Você disponibiliza um automóvel para o funcionário ou o servidor público realizar uma atividade, ele não pode se utilizar desse automóvel para passear no shopping, no cinema e por aí vai. Então, nessa linha, eu faria essa correlação. Tem um outro detalhe também que eu me atentei, que aqui, pensando aqui nessa hipótese, que é o seguinte, é o sigilo profissional do advogado. Ou seja, quando a gente fala de e-mail, a gente está falando de troca de mensagens que correspondem à orientação do profissional, do procurador do Estado, que é um advogado. Eu estaria submetido a esse sigilo. Eu só não sei até que ponto esse sigilo ele poderia ser restrito àquilo que é debatido dentro do órgão, a própria Procuradoria, que é o órgão de advocacia do Estado, ou se ele pode, inclusive, ser até verificado com um órgão como corregedoria ou algum outro órgão dentro do Estado, né? Eu acho que esse é um detalhe que, assim, eu pensei aqui rapidamente, então não elaborei algo mais preciso se isso está referindo ou não ao sigilo profissional. Mas eu acho que isso é um dado também que pode ser levantado, não é, em relação ao sigilo. E aí também estou voltando àquele caso das lojas Renner, como, na verdade, a mesma situação pode ensejar diversos entendimentos, né? Lá nas lojas Renner, a ordem trabalhista, né, o regulamento da empresa era para impedir o relacionamento entre as pessoas. Mas eu já tive a oportunidade de trabalhar em um escritório em que a ordem era o contrário, que era estimulado pelo sócio fundador que as pessoas se relacionassem entre elas
pessoas dentro do escritório. E é engraçado a justificativa dele que ele falava isso ostensivamente. Não, porque assim, o sujeito que ao invés de trabalhar 8 horas, é mais tranquilo ele ficar mais tempo na empresa sem prejuízo de ter que explicar para a mulher porque que ele não está em casa. Então, assim, as situações opostas levando à mesma situação, é violação do direito do empregado, numa situação como essa. Ou seja, eu quero que ele se relacione com as pessoas do escritório para que ele possa trabalhar mais do que a legislação permite. Pelo menos essa era a explicação dele, né, dessa colocação, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Veja, Rodrigo, eu não compartilho, depois a gente pensa junto, eu não compartilho daquela sua analogia com um veículo de trabalho. Por quê? Se eu ceder incomodado um veículo de trabalho funcional e estabelecer critérios de uso, eu posso até ter um GPS nele para ver se o empregado vai para a Chapada no final de semana com o carro? Posso. Por quê? Porque, pelo menos a minha concepção, não há uma garantia constitucional de inviolabilidade do controle do GPS. Desculpe a brincadeira. Mas nós temos a garantia constitucional de inviolabilidade das comunicações. Eu acho que complica um pouco mais, no nosso caso, responder em que medida a garantia de inviolabilidade das comunicações, também eu, empregado, eu, servidor, eu, procurador, eu, magistrado, trago para o meu ambiente de trabalho, enquanto cidadão, esta garantia fundamental de inviolabilidade. Eu acho, então, que a analogia com o carro, eu não compartilho dela, não. Eu acho que esse caso do e-mail é mais refinado um pouco. E veja, nessa questão de códigos de conduta, tal, isso é comuníssimo de acontecer. Vocês devem também ter conhecimento de que existem códigos de conduta, por exemplo, em grandes cervejarias, em que, de alguma forma, vedam que os empregados consumam produto da concorrência. Então, imagine que o sujeito trabalha e ele é vendedor, né, da Ambev. Aí o sujeito, no horário de folga dele, ele não pode tomar louvada, por exemplo, cerveja nossa aqui, né, para dizer que é o que ele gosta. Então, se ele for pego numa rodinha de samba final de semana tomando louvada, é capaz de ele ser dispensado por justa causa, porque ele é vendedor da Ambev durante a semana. Esses códigos de conduta existem até hoje. Até hoje, vocês sabem disso, né? Nós temos código de conduta também, por exemplo, em relação muito à loja de shopping, né? Em que a vendedora de boutique da loja de shopping, ela tem que se vestir com as roupas daquela boutique. E as roupas não são a elas dadas, não, como uniforme de trabalho. Elas têm que comprar, né, roupa para utilizar daquela boutique e tal. Então, nós estamos falando exatamente da mesma coisa. É a interferência ou não do poder empregatício em sentido amplo, tanto privado trabalhista quanto do Estado, sobre aquela área de proteção de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Eu tenho a concepção, debaixo dessa construção que eu fiz com os senhores, de que os cidadãos brasileiros têm direitos fundamentais, inespecíficos, né, à moda dos portugueses, que são cláusulas trabalhistas não escritas, implícitas. Quando eu contrato com o Estado de Mato Grosso como servidor, eu tenho que seguir a Constituição, a Lei Complementar 4 e a 12 do Estado de Mato Grosso. Eu trago esses direitos comigo. Então, eu não compartilho da ideia daqueles que acham que há uma flexibilidade dos direitos e garantias fundamentais quando eu contrato uma relação de trabalho com alguém. Eu acho possível, então, um servidor público, vamos um caso prático, né? Quando vocês derem parecer ou funcionarem em processos administrativos disciplinares, eu acho que essa questão dos direitos fundamentais tem que permear também a discussão. Tudo bem? Mais alguém, meus caros, gostaria de participar? O senhor acha que, nesse ponto, não estaria mais correta a jurisprudência de Portugal? Sim. Considerar o direito, a inviolabilidade das correspondências e considerar... Hoje ninguém mais manda carta. Então, assim, o direito teria que evoluir no sentido que eles fizeram, de considerar hoje o e-mail a correspondência e não carta. Sim, exatamente. Eu compartilho, sim, da conclusão dos portugueses, no sentido de que o empregador pode até chegar ao ponto de bloquear o computador do trabalho para acessar sites que não guardam relação com o trabalho,
bloquear, posso até bloquear o Google, bloquear a instalação de Zap, do que for, posso bloquear. Isso não invade a correspondência, a intimidade. Posso até fazer o controle formal. Dizer, ó, deste e-mail funcional @Estado de Mato Grosso, não posso trocar e-mail com outro particular. Só com @Estado de Mato Grosso. E se eu verificar no controle formal esta troca, é passível de punição. Até aí, para mim, pode ir, eu compartilho com as ideias dos portugueses. Então, eu discordo do Tribunal Superior do Trabalho e discordo do STJ, que avançam ao ponto de permitir que um superior ou um fiscal vasculhe conteúdo de e-mail, ainda que o @funcional, a pretexto de fiscalização. Na medida em que o direito à inviolabilidade também continua sendo um direito subjetivo meu, mesmo quando eu estou investido da função de procurador. Eu não deixo de ser cidadão para ser procurador de Estado. Ok? Tudo bem, meus caros? Mais alguém? Vamos lá, vamos retomar então. Vejam que aqui para descontrair um pouquinho, né? Vejam este contrato de professores do Estado de São Paulo de 1923. Este é o contrato real. Era um contrato formulário, né? Um contrato de adesão, né? De professoras da rede de estadual de ensino lá do Estado de São Paulo em 1923. Vejam só. Este é um acordo entre a senhorita fulano de tal, professora, e o Conselho de Educação da escola tal, pelo qual a senhorita fulano de tal, né, repete, se compromete a dar aulas durante o período de 8 meses, a partir de 1º de setembro de 23. O Conselho de Educação se compromete a pagar à senhorita a quantia de tantos lá mensais. Aí vem, a senhorita se compromete a não se casar. Este contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora se casa. 2. Não andar na companhia de homens. 3. Ficar em casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã, a não ser que seja para atender uma função escolar. Se for para dar aula de madrugada, pode, né? Para sair com um homem, nem pensar. 4. Não passear pelas sorveterias do centro da cidade. 5. Não abandonar a cidade sob nenhum pretexto, sem permissão do presidente do Conselho de Delegados. Não fumar cigarros. Este contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora for encontrada fumando. Não beber cerveja, vinho ou uísque. Este contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora for encontrada bebendo cerveja, vinho ou uísque. Não viajar em carruagem ou automóvel com qualquer homem, exceto seu irmão ou seu pai. Então, vejam, meus caros, é um contrato real, é uma caricatura em razão digamos, descontextualização, né, histórica temporal, mas percebam que é exatamente do que nós estamos falando. Aquela época, em 1923, nos falavam em direito fundamental do professor, mas que história é essa? Professora com direito fundamental? Para sair à noite tem que pedir autorização para o diretor da escola. Senão, se for pega tomando vinho, o contrato é desfeito automaticamente. Então, isso é mais comum do que a gente pensa, né? Isso aqui é só para que os senhores gravem, né, esta ideia de que contratos privados, hoje, felizmente, não podem invadir direitos fundamentais dos cidadãos. Acho que tem alguém chamando aqui no chat, deixa eu já verificar. Vamos lá. Tá, então, vamos lá, tá. O Daniel Marion está sem microfone, né, e mandou as contribuições aqui. Ele acha que a posição do STJ está correta, na medida em que o direito à inviolabilidade deve ser ponderado com o princípio da segurança pública. No caso, os e-mails se referiam à área de segurança. Isso não significa, porém, que todo qualquer e-mail pode ser monitorado. Vejam, a questão interessantíssima que o Barion nos trouxe, que nos dá a chance também de recuperarmos
um pouco do que nós falamos ontem, lembram vocês, a respeito do princípio da proporcionalidade. O Barion, então, está ponderando o direito à inviolabilidade com o princípio da segurança pública. Eu, Barion, coloco aqui, academicamente, algumas críticas à sua posição. Quais sejam? Primeiro é perguntar, a garantia da inviolabilidade é um princípio que permite ponderação ou é uma regra no modelo tudo ou nada, que é uma garantia constitucional? Primeira questão. Superemos. Ainda que se entenda a inviolabilidade como um princípio, a segunda pergunta que eu coloco, o próprio constituinte originário já não preponderou esta eventual colisão e já deu como solução que a inviolabilidade, é claro que não é absoluta, mas ela cede nos casos de ordem judicial para investigação criminal que a própria Constituição traz. Na medida em que eu repondero aquilo que já foi ponderado pelo Constituinte, admitindo novas exceções à regra ou princípio da inviolabilidade, eu não estou funcionando como legislador positivo? O que você acha? O Barion pode até escrever aí. A minha provocação é essa. Você não passa a ser um legislador positivo, criando exceções onde o Constituinte não o quis, que ele só ressalvou a investigação criminal. Você está começando a ressalvar para a investigação administrativa funcional de policial militar. O TST começa a criar uma outra exceção para a investigação administrativa trabalhista. E assim nós vamos avançando, reescrevendo a Constituição. O professor Jorge Reis Novaes, professor lá da Universidade de Lisboa, ele tem um livro muitíssimo interessante em que ele afeta exatamente esse ponto. Diz ele, a opção constituinte em trazer como exceção a inviolabilidade apenas e tão somente as questões criminais pode até não ter sido a melhor. Eu posso avaliar, lembra de Kelsen, eu posso avaliar valorativamente e chegar a uma conclusão negativa. Ó, o Constituinte andou muito mal. Dá essa proteção toda aí na esfera administrativa trabalhista vai permitir que as pessoas usem meio funcional para fazer as maiores arbitrariedades e o empregador fica sem ter como ter controle. Aí o professor Jorge Reis Novaes responde a esta crítica. De fato, a crítica é procedente na perspectiva política, social, legislativa. Mas, se eu desconsiderar a preponderação já tomada pelo Constituinte originário, permitindo que o Judiciário introduza exceções não pensadas, eu desmorono ou desconstruo toda a teoria constitucional que de resguardo a isso da máxima efetividade das normas constitucionais e tudo mais. Então, acho que o Barion até encaminhou aqui, né, que está correto, acho que ele compreende também essa outra linha de argumentação e também conecta, como eu disse, o exemplo é bom para nos fazer recapturar aquela parte teórica em que eu disse a vocês. O judiciário só pondera quando o legislador já não o fez. E parece um caso clássico em que o legislador constituinte originário já o fez, excepcionando a inviolabilidade só para fins criminais. Perfeito? Então, notem vocês, eu estou chegando ao extremo de achar que está errado tanto o TST quanto o STJ. Então, sim, para mim eles derrapam em questão singelíssima. O Tribunal da Relação de Lisboa lá tem muito a ensinar ao TST e ao STJ neste tema. Perfeito? Tudo bem? Mais alguém, meus caros? Tá, ok. Sigamos. Veja, aqui no Brasil se instaurou um debate interessantíssimo a respeito da medida em que os direitos fundamentais vinculam as relações privadas. Na Constituição Portuguesa de 76, ela é claríssima. Está lá afirmado no artigo 18. Os direitos fundamentais da Constituição Portuguesa vinculam as entidades públicas e privadas. Ponto. Lá não tem discussão. Aqui a nossa Constituição não foi tão clara assim.
O parágrafo 1º do artigo 5º diz apenas que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Muito bem. Aplicação imediata nas relações privadas, nas relações com o poder público, em todas elas, eficácia horizontal, vertical, como é que eu faço? Então, há aqueles que defendem de forma ampliativa a moda dos portugueses, dizendo que nós derivamos do artigo 5º, parágrafo 1º, a aplicabilidade direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas. E há aqueles mais restritivos, notadamente os civilistas, né, que dizem que os princípios e garantias fundamentais só incidem nas relações privadas se a lei assim disser. Eu não posso derivar essa obrigação da própria Constituição. Eu provoco vocês. Olha só, eu vou sacanear. Essa era uma pergunta boa para a prova, né? Só para sacanear. Se fosse um curso aí de especialização. A pergunta é a seguinte. Alguém, a Flávia, por exemplo, resolve fazer uma festinha do aniversário dela, lá na casa dela, né, no salão de festa do prédio que ela mora, e convida parte dos colegas procuradores, aqueles que ela tem mais proximidade, trabalho, amizade e tudo mais, o que é natural. Ela faz uma festa, então, menor e convida só uma parte dos colegas. O Rodrigo, por acaso, ele não foi convidado para a festa de aniversário da Flávia. E o Rodrigo entra com uma medida judicial para que o juiz dê uma liminar, para que ele vá à festa da Flávia. E argumenta o seguinte, embora se trate de uma escolha privada dela, eu tenho direito, enquanto colega de trabalho, procurador como os outros, a não ser tratado de forma discriminatória. Então, eu vou invocar o meu direito fundamental à isonomia, que incide nessa relação de amizade privada, para que o juiz dê uma liminar, para que eu seja também convidado, um salvo-conduto para eu acessar a área de salão de festas lá do prédio da Flávia. E aí? O que os senhores acham? Como juridicamente eu respondo essa questão? Vamos lá, Rodrigo. Você é o juiz do caso. Como que juridicamente você responde? Eu acho que todo mundo vai dizer, mas que história é essa? Agora o juiz vai escolher quem vai na minha festa, aniversário do meu filho ou não? Isso não pode. Não pode. Não, eu sou postulante, eu não posso julgar, né? Não, mas vamos lá. O que você faria? O que você acha da questão? Uma provocação. Posso ou não invocar direito fundamental nessas relações cotidianas privadas? Olha, me deixou sem palavra aí, porque eu fiquei aqui pensando o que é que poderia ser. Mas certamente não me parece algo viável. Invocar os direitos fundamentais nas relações privadas é possível, sim. Mas numa situação, no caso concreto aí, me parece que não. Né? Eu vou facilitar, então, a provocação. Pode um dono de restaurante aqui em Cuiabá decidir o seguinte, o restaurante é particular, é meu, eu não atendo corintiano aqui no meu restaurante. Aí ele está apoiado. É uma medida de segurança pública e tudo mais, né? Mas a despeito disso, pode um dono de hotel, de restaurante dizer, eu não atendo corintiano aqui no meu restaurante? Em local público, não. Qual que é o fundamento jurídico? Eu sei que todos têm resposta. A minha pergunta é retórica, claro. O que eu quero provocá-los é, qual é o argumento jurídico para dizer que no restaurante não pode, na casa pode? O que muda? Eu acho que um dos argumentos que na casa não pode é que o princípio da igualdade não obriga o particular. Mas obriga o dono do restaurante? Aí eu já acho que entra outra questão, que é a questão de ser um local público. Ele não pode vedar uma pessoa a entrar. Então eu posso concluir que um dono de uma casa de shows não pode impedir que alguém de bermuda acesse lá a casa dele de shows? Essa é uma questão bem antiga. Eu acho que a questão envolve uma cláusula geral aí de abertura, né? Se ele colocar condições para a entrada da pessoa, para vez trazer uma restrição como essa de ser corintiano, ela não se justifica porque está aberta a todas as pessoas que queiram pagar e consumir algo. Não se mostraria razoável você ter uma restrição como essa se está aberto a qualquer um. Deixa eu só fazer uma nota de rodapé para lhe provocar. Não é, tecnicamente, não é que se não mostra razoável, não se mostra proporcional. Proporcional, é verdade. Razoável estaria na sanção, verdade.
Mas e na residência ainda tem uma questão. A festa, ela tem um caráter privado e a residência ainda se entenderia como inviolável. Na verdade, então, não está aberta ao público, não se coloca condições gerais para todos. Ela, na verdade, é fruto de uma escolha pessoal e está muito mais ligada à intimidade da pessoa. Que é o que não acontece lá. No caso do teatro, a proibição é para todo mundo. Sim. Tem até uma coisa a ver com o direito à privacidade da pessoa, à vida privada, né? Ao direito à intimidade de quem que ela quer convidar ou não, o direito dela, privado, íntimo dela. Sim, sim. E ela não é obrigada a aplicar o princípio da isonomia, gente, da igualdade, da isonomia. Acho que Boa, o principal... Sueli, boa. Essa provocação é muito boa e os autores o fazem. Há alguns autores que dizem o seguinte: na minha vida particular, eu tenho o direito de resguardar algum limite de esquizofrenia, como que a pessoa utiliza o termo? Eu, como cidadão, na minha vida privada, eu posso guardar o direito a ter as minhas esquisitices. Eu não sou obrigado a respeitar a Constituição, essas coisas e tudo mais. Por quê? Porque se eu levar isso a um extremo, eu vou chegar à conclusão daqui a pouco de que um filho vai entrar com medida judicial contra o pai porque tratou de forma diferente em relação ao outro filho. Ah, meu irmão, você deixou sair. Você não deixou aí o direito da igualdade, então liminar para obrigar o pai a... Então, notem que a ideia que o Rodrigo falou da proporcionalidade é isso. A restrição ao direito fundamental pode ser feito desde que proporcional. É evidente que eu proibi a entrada de corintiano num restaurante, embora eu ache até ótimo, né? Mas não pode, né? Não pode fazer isso, porque esta restrição seria desproporcional. Não haveria adequação, necessidade e muito menos proporcionalidade em sentido estrito em impor essa restrição. Tudo Nem bem, se tivesse uma turma, e na turma eu, por exemplo, de São Paulino, imagina um negócio desse, né? não seria uma questão de segurança? Não, é isso eu estou dando um outro exemplo. Ele não restringiu a entrada de corintiano porque ele é de um outro time. Ele restringiu porque existe no local uma turma contrária que historicamente em guerra com os Não, corintianos. imagine, existe bar de time, ó. Nós temos aqui em Cuiabá bar do Corinthians, onde o pessoal reúne para assistir jogo. Aí está uma final São Paulo e Corinthians, o São Paulino tem direito a acessar o local para assistir o jogo junto. Também tem direito de apanhar, né? Ok, mas eu posso proibir, não posso? Vejam como a coisa muda, né? Lembram de Alex... A questão de segurança, não posso alegar isso? Se eu fosse dona do bar? Sim, claro, também. Lembram de Alexis sempre. Qual é a resposta para colisão de princípios? Não abstratamente. Depende das circunstâncias do caso concreto. A restrição tem que ser sempre adequada, necessária e proporcional. Se eu impeço o São Paulino entrar no bar do Corinthians no dia da final, o que eu pretendo? Qual é o fim que eu busco ao evitar que o São Paulino entre? Evitar briga, violência. Então, não deixar o São Paulino entrar é adequado evitar briga? É necessário? Existe algum outro meio menos invasivo da liberdade do São Paulino? Não, não há. É proporcionalidade no sentido estrito, ou seja, as desvantagens que eu provoco ao São Paulino, que não pode assistir lá, mas pode assistir em outro lugar, são maiores do que os benefícios coletivos? Não, não são. Então, é proporcional no sentido estrito. Então, posso proibir a entrada de São Paulino no bar do Corinthians em dia de jogo? Posso. Isto é discriminatório? Não, não é discriminatório. Ok? Professor, tem uma questão até, foi bem noticiada há um tempo atrás, coisa de mais ou menos um ano, que é um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Ele já envolvia uma contratação para uma festa de casamento em que um casal, não é, ele contratou a fritura de um bolo de casamento. A pessoa da empresa, não é, aceitou, e quando, num determinado momento, antes da entrega do bolo, quando ainda estava confeccionando, por causa do bolo de casamento, ela descobriu que era um casal de homossexual. E aí ele se negou a prestar o serviço, a entregar o bem, não é, o bolo, e isso gerou uma maior controvérsia lá, isso foi bastante noticiado, até, no caso, não me recordo qual foi a cidade lá, mas... Então, essa acaba sendo um exemplo bem de uma restrição, assim, é isso que a gente não sabe, né? Porque, às vezes, a pessoa pode ser uma pessoa religiosa ou
tem por bem que seja totalmente contra, né? Mas ela se recusar a prestar um serviço com esse fundamento, poderia entrar na ideia da, vamos dizer assim, se ela tiver isso como uma, como é que eu diria, uma orientação de vida, e aí querer se recusar até mesmo a participar de alguém que tem uma vida homossexual, isso foi bastante condenado na época, mas estaria dentro até da liberdade dela, não? Eu tenho muita dúvida. Eu acho que a liberdade dela está dentro da casa dela. Ela é obrigada, olha só o que eu vou dizer, e nós estamos em sala de aula. Eu sou obrigado a convidar casais homossexuais para vir no meu aniversário em casa? Não. Dentro da minha casa, aspas, eu tenho minha liberdade, das minhas esquizofrenias, da minha forma de ser, como eu disse, na minha casa. Agora, se eu presto um serviço no mercado consumidor, eventuais restrições nesse sentido seriam inconstitucionais. Eu mudo o exemplo, eu digo o seguinte, ao invés dos casais homossexuais, eu não vendo produtos para negro. O que o senhor acha de um comércio nesse sentido? Eu não vendo bolo de casamento para negro, porque eu não sou obrigado a conviver com negro, eu não gosto, eu tenho preconceito. Está dentro da esfera de liberdade? Me parece uma restrição absolutamente desproporcional. É violadora dos direitos fundamentais do consumidor, no caso. Perfeito? Dentro da minha casa, eu até posso guardar essa condenável socialmente, moralmente, mas juridicamente, dentro da minha casa, eu posso não conviver com negros, com homossexual, com a loucura que a pessoa tiver, dentro da casa dela. Desde que, claro, que não importe em externalização e ofensa, claro. Eu não posso divulgar em rede social que eu não aceito negro na minha casa. Aí eu já vou descambar para um crime, claro. Eu digo subjetivamente. Eu posso subjetivamente não querer conviver, ok, tudo bem. Na minha casa, tudo certo. Tranquilo, meu povo? Vamos então caminhar só mais um pouquinho. Então, vejam. Então, nós temos no Brasil esta distinção na tese ampliativa, restritiva, a doutrina tem se debatido em relação a isso. O que o Supremo acha da situação? Vejam que interessante. Nós tivemos 2 casos julgados. Este segundo, mais recente, eu mandei para vocês, um dos acordos que eu enviei. O primeiro caso foi de direito do trabalho. Olha que interessante. É o famoso caso da Air France, de 1997. Este recurso extraordinário. O que aconteceu? A Air France, ela veio abrir uma sucursal no Brasil, não é isso? Lá no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para começar a fazer voo Rio de Janeiro-Paris. E ela teve que trazer para a instalação trabalhadores franceses, motivá-los a vir para montar o grupo de trabalho da sucursal brasileira. E aqui contratar atendentes, comissários e tudo mais brasileiros. E a Air France estabeleceu o seguinte: os franceses que se dispuserem a ir para o Brasil para a abertura da nossa base, lá da nossa sucursal no Rio de Janeiro, além dos direitos previstos na legislação brasileira, que vocês passarão a estar submetidos, pelo fato de serem franceses, vocês terão um bônus, um plus. Receberão um 14º salário, pagamento de aluguel, plano de saúde e benefícios que não são obrigatórios pela lei, pelo fato de serem franceses. De modo que passou a se contratar brasileiros e a fazer a mesma rota, piloto francês e piloto brasileiro. Ganhavam o mesmo salário, tinham os mesmos direitos da CLT, mas o piloto francês ganhava plano de saúde, 14º salário e tudo mais, e os pilotos brasileiros não. Aí essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal e pela primeira vez na história, aqui no Brasil, o Supremo reconheceu a eficácia horizontal da isonomia nesta relação privada de trabalho entre uma pessoa jurídica de direito privado, a Air France, e os pilotos, para dizer o seguinte: ofende a isonomia tratar os pilotos que fazem a mesma coisa pelo fato de um ser brasileiro e de outro ser francês. Em outras palavras, esta nota distintiva não encontra-se justificativa do ordenamento. Eu tratar de forma diferente em razão de condições funcionais tal é justificado. Agora, em razão da nacionalidade, os senhores sabem que é vedado pela nossa Constituição. Então, o Supremo, pela primeira vez, fez incidir
o direito à igualdade e à isonomia diretamente na relação privada de trabalho, sem intermediação legislativa nenhuma. Não existia, como não existe, uma lei específica que veda tratamento diferenciado no trabalho em razão da nacionalidade. Então, é a cláusula constitucional mesmo que incidiu diretamente. Nós tivemos, neste caso de 2006, o RE 201/819, uma questão mais refinada e muitíssimo interessante. Vejam, uma associação civil, natureza de direito privado, notem os senhores, ela excluiu do seu quadro de associados um determinado cidadão a pretexto de ter descumprido obrigações estatutárias. E olha o refinamento, e o dispensou do quadro de associados seguindo o procedimento do estatuto. Este cidadão excluído foi à via judicial e obteve no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, obteve o provimento da sua pretensão e com a sua reinclusão no quadro. E o Tribunal de Justiça argumentou que ele teve violado alguns direitos e garantias fundamentais dele no procedimento de exclusão. O caso foi ao Supremo, né, por afetação de matéria constitucional. A relatora ministra Ellen Grace votou no seguinte sentido: trata-se de uma associação privada que o direito público ou o constitucional não alcança diretamente, a eficácia então seria indireta ou mediada, e na medida em que a associação civil seguiu o estatuto para a sua exclusão, eu mantenho a exclusão. Então, eu dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão fluminense e dar como válida a exclusão, na medida em que uma instituição privada basta seguir o seu estatuto e não precisa necessariamente observar princípios constitucionais genéricos, que não têm eficácia direta e imediata. No que o ministro Gilmar Mendes divergiu e formou maioria de votos no sentido de se respeitar, sim, a eficácia direta e imediata das garantias constitucionais nas relações também entre particulares. Argumentou o ministro Gilmar Mendes aqui, que é um refinamento interessante, e, no meu ponto de vista, com razão, que não basta, lembram sempre dos direitos inespecíficos dos trabalhadores portugueses, no caso da enfermeira alemã. O ministro Gilmar Mendes disse em 2006, no voto condutor, que depois ele ficou relator para o acórdão. Não basta a associação civil cumprir o seu estatuto, porque, além do estatuto, as associações civis também devem respeitar os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição. E que o procedimento específico de exclusão, sumário e abreviado, conforme o estatuto, desrespeitou a garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, ao não se resguardar ao sócio excluído o direito de manifestação, de ser ouvido, de manifestar antes da decisão de sua exclusão. Então, vejam que interessante, ele derivou a aplicação direta de um direito fundamental a uma relação exclusivamente privada, cujo estatuto tinha sido observado. Então, este precedente plenário, né, por maioria de votos, é muito interessante. E a partir dele, possibilita uma construção sem precedentes de possibilidade de manejo de direitos fundamentais nesta eficácia direta nas relações, não só públicas, né, que é mais o espaço de vocês, mas também nas relações privadas. O Tribunal Superior do Trabalho, se apossando deste precedente, em outro julgado de 2011, anulou uma justa causa aplicada a um trabalhador pelo fato de não ter sido resguardado a ele o direito do contraditório e ampla defesa. Vejam vocês, meus caros, a gravidade no aspecto jurídico disso que eu estou dizendo.
como é hoje, o empregado comete, ou supostamente comete, pode ser as duas coisas, uma irregularidade funcional trabalhista. Na prática, como é que o chefe faz? Passa no RH. O que eu fiz, seu fulano? Não interessa, passa no RH, ele recebe a justa causa. O que o TST disse? Agora vai gerar polêmica, eu quero ouvi-los. O TST disse, a partir deste acordo do Supremo, o seguinte: eu nem avanço ao mérito de saber se ele cometeu ou não a falta a ele imputada. O problema meu é formal e antecedente. Eu anulo a justa causa aplicada pelo simples fato de não lhe ter sido resguardado o direito mínimo de contraditório e ampla defesa. O que o TST disse não foi: tenho que abrir um processo administrativo disciplinar numa empresa, microempresa, formalizar ao extremo uma justa causa. Não é isso. O que o TST disse: eu tenho que resguardar um mínimo de direito de defesa em uma relação privada. Essa história de passa no RH que você está dispensado sem dar chance da pessoa justificar, segundo o TST, não é mais possível. Estes dois acórdãos de 2006 do Supremo e de 2011 do TST, parece-me que na prática trabalhista são ainda desconhecidos. Não tenho visto, na prática do dia a dia, os advogados se atentarem a essa discussão. Todo caso de justa causa que os juízes do trabalho recebem para decidir, eles investigam o mérito. Cometeu ou não cometeu a falta, tem prova ou não tem prova da irregularidade. Em nenhum momento as partes trazem, os advogados, essa discussão antecedente do respeito ao direito fundamental de contraditório e ampla defesa. O que lhes parece? O trabalhador privado, no setor público eu sei que tem, né, o regulamento do procedimento administrativo disciplinar, mas no setor privado, vocês acham que é direito fundamental do trabalhador ter um procedimento abreviado mínimo de respeito ao contraditório e ampla defesa, ou está valendo o passo no RH e pega suas contas? O que os senhores acham? Eu acho que nesse caso da associação, no primeiro exemplo que você deu, presume-se que a pessoa, que o afiliado, que o associado, também fez o estatuto, a norma estatutária. Aprovou. Né? Por mais que tenha sido contra, mas se a norma foi aprovada numa Assembleia Geral, ele é obrigado a se submeter. Eu acho que aí não tem problema nenhum. Agora, no caso do empregado, se o empregado... Eu também acho que tem duas situações. Se na hora da contratação o empregado assina uma cláusula contratual lá, aceita uma cláusula contratual, que o procedimento vai ser simplificado. Ele não pode renunciar ao direito de ampla defesa e contraditório, ou é irrenunciável? Ok. Mas note, Sueli, no caso dos empregados, em 99% dos casos, não tem nem essa contratação. Na prática é o seguinte, vocês sabem disso. Passa no RH. O que eu fiz? Não interessa. Na prática é o seguinte, é um colega que denunciou que ele tinha feito uma irregularidade, o chefe ficou sabendo, mandou ele embora e pronto, não tem nem conversa. Passa no RH que eu não quero ver mais sua cara aqui. A problema é a justa causa, né? Podia ter mandado embora, simplesmente, né? Exato. Mas aí a pergunta é, socorre aos trabalhadores mandados embora por justa causa alegar o direito fundamental de contraditório e ampla defesa? Ou vocês acham que chega ao ponto? Eu acho que sim. Professor, nas relações domésticas também, do empregado doméstico? O empregado doméstico é cidadão? Tem direito fundamental? Minha provocação é essa. Pois é, mas a ponderação com relação aí ao mínimo, se, por exemplo, só há relação entre a patroa ou o patrão e o empregado, como ficaria essa mensuração se deu essa oportunidade ou não? Exato. Instrumentalizar num caso desse muito particular fica difícil, né? Eu acho que, vejam, numa empresa grande, eu até ter um procedimento interno de uma investigação mínima fica fácil da gente implementar, né? Inclusive, muitas empresas privadas têm isso, né? Caixa Econômica, por exemplo, a regulamentação é seletista em relação aos seus trabalhadores, mas tem um regulamento interno para fins de eventual justa causa, né?
Empresa grande, acho que supera isso facilmente. O problema prático fica na microempresa, empresa de pequeno porte. Eu estou provocando do outro lado agora. Imaginem vocês numa microempresa que tem uma microempresária com 3 cozinheiras numa marmitaria, instaurar um procedimento de contraditório para fins de justa causa. Como é que fica isso? Basta eu perguntar para uma das cozinheiras: fulana, as outras estão me dizendo que você levou um pacote de arroz embora ontem, hora que eu não estava aqui. É verdade isso mesmo? O que você tem a dizer sobre isso? Está superado o contraditório? Ou aplica a justa causa? Não. Eu tenho que notificá-la por escrito? Ou em empresa privada não tem nada disso, não? Manda embora mesmo? Contraditório só em relação pública? Não, tem uma questão muito singela, mas que gera muita discussão e impacto prático. Repito aos colegas, nunca vi nenhum advogado trazer isso em nenhum processo. Eu tenho 16 anos de Justiça do Trabalho do Mato Grosso, eu nunca vi um processo que o advogado tenha tido a criatividade de discutir essa questão. Nem discutir. Alguém gostaria teve alguém que chamou aqui, pode interceder. Professor, em relação ao contraditório e ampla defesa, a gente, mesmo a pessoa, o funcionário público, tendo respondido a um processo com toda a formalidade e, ao final, ele recebido pena, todos os dias a gente recebe demanda de servidor público falando, os advogados públicos só alegam isso. Não houve contraditório e ampla defesa. Você vai olhar o PAD, o advogado participou desde o início, apresentou defesa escrita, participou de inquirição de testemunha, fez recurso, pedido de reconsideração e ainda vem alegando isso. Não houve contraditório e ampla defesa. Ou seja, a gente só vê alegar isso. Agora, por outro lado, eu acredito que um mínimo, sei lá, nem que escreva num papel, olha, isso chegou ao meu conhecimento que aconteceu isso. O que você tem a dizer não é a pessoa, só abrir para a pessoa poder se defender ou trazer argumento dela. Mas a justa causa já aconteceu ou não, só vai materializar. Eu acho que é o mínimo, sim, dar conhecimento para a parte, qual é a justa causa que está se alegando e que ela traga a versão dela. Assim, lógico, eu acho que tem que ser sem formalidade, não é para fazer um PAD como a gente faz na administração, entendeu? Sim, sem dúvida. E o que o colega que falou da relação doméstica pensa e sugere? Professor, com relação à microempresa, eu acho que daria sim até por conta de prova testemunhal. Mas na relação doméstica é mais complicado. Imagina se uma empregada manda a patroa tomar naquele lugar bem logo em seguida a falta que ela fez. Uhum. Como que... é difícil imaginar como que se daria esse mínimo de contraditório aí nesse ato. Nesse particular, eu acho complicado. Aí teria que sopesar outros critérios para dispensar a entrada no mérito, para de cara já nem conhecer a justa causa, uma preliminar. Assim, eu só estou imaginando que tem de hipótese. Sem dúvida. Nessa relação doméstica, é praticamente, faticamente, quase inviável ter um mínimo de contraditório, como o inverso também é verdadeiro, né? Se a patroa aplica a justa causa, como é que ela prova depois, né, que foi xingada ou não? Né? Só se tiver gravação e tal, porque nessas relações assim muito estreitas, né, até a prova fica dificultada para os dois lados. Né? Realmente é inviável. Mas aí vocês vão me perguntar, o que eu acho disso? Né? Como eu falei, eu nunca precisei enfrentar em sentença, porque nenhum advogado teve o mínimo de criatividade jurídica, né, para invocar esse precedente do Supremo, do TST, e trazer isso em caso concreto. Mas se trouxesse, a minha interpretação aqui junto com vocês é no sentido de que o mínimo mesmo de contraditório deveria se observar. Ainda que uma empresa pequena, uma testemunhal mesmo, né? É a marmitaria da dona Chica. Tem 2 ajudantes e uma cozinheira. E a cozinheira assoprou no ouvido da dona Chica que uma das ajudantes levou um pacote de arroz embora. Estou generalizando. No mínimo, ela tem que chamar as 3 para ter testemunhas e falar: fulana, eu comprei 5 pacotes de arroz, só tem 4 aqui, nós não fizemos, e chegou ao meu conhecimento de que você levou. O que aconteceu? Você levou, não levou? Tá? Aí ela vai se explicar
Não sei se vai comprovar ou não, tal, mas eu acho que num caso muito estreito desse, de uma empresa pequena, tal, eu acho que atende um mínimo de contraditório e ampla defesa, pelo menos uma inquirição oral, né, com o resguardo da chance da pessoa se explicar. Aí, quanto mais a estrutura da empresa vai crescendo e ela vai tendo o departamento jurídico e mais condições, vai se aproximando mesmo quase de um procedimento administrativo, sim. Eu faria, o meu raciocínio seria nesse sentido. Tudo bem? Meus amigos, nós estamos agora caminhando aqui para a parte final da nossa conversa, né? Nossa última meia hora de papo, e exatamente o tempo que eu preciso para a gente encerrar aqui com sugestões ao futuro, digamos assim. Nós esgotamos até agora, muito resumidamente, o que eu disse a vocês. Nesses 4 dias, 2 horas, em torno de, vamos lá, 7, 8 horas líquidas de conversa que nós tivemos, eu procurei enlatar a vocês, né, um resumo desta evolução histórica do direito, dos métodos e tudo mais. E eu tive que me utilizar de técnicas de resumo mesmo, para trazer a vocês, basicamente, né, que ao longo dos séculos, metodologicamente, nós nos valemos lá na origem, né, de um modelo mais justo naturalista. Nós tivemos o grande ênfase da fase científica do direito com o positivismo, em que os nossos códigos foram forjados. E eu disse a vocês que nesta fase de pós-modernidade, que nós estamos agora sendo inseridos, ainda meio assustados, nós estamos verificando a reboque da pós-modernidade também a inserção no campo jurídico da metodologia pós-positivista, que reconhece notadamente a força normativa dos princípios, né, e que garante principalmente a eficácia dos direitos fundamentais, tanto nas relações com o poder público, né, nós avançamos aqui para alguns casos concretos, e agora mais recentemente nas relações privadas, que acabamos de conversar. Então, digamos que o direito atual brasileiro, jurisprudência do Supremo, novo CPC, se esgota no modelo pós-positivista. Vamos falar agora aqui 15, 20 minutos para encerrar, sobre cenas para os próximos capítulos, né? Porque me parece que é função do jurista não só descrever aquilo que ele viu ou vê, mas também contribuir com sugestões para o futuro. O que eu, André, enxergo aí para o futuro do direito? Eu trago à apreciação de vocês uma posição do professor italiano Mário Lozano, que também é a minha, que ele faz uma alegoria muitíssimo interessante para demonstrar essa fase futura em que nós estamos sendo remetidos. E o título do artigo dele é Da Pirâmide à Rede. O que o professor Mário Lozano trabalha? Diz ele que na fase clássica positivista, uma nota de rodapé, meus caros, quem tiver interesse desse texto dele, traduzido, da Pirâmide à Rede, eu posso encaminhar vocês, é fantástico. Eu tive a felicidade de, no crédito do doutorado com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, no meu seminário sobre direito, né, sobre o sistema, o professor Mário Lozano estava visitando São Paulo, amigo do professor Tércio, e participou do meu seminário e pudemos discutir, né, a respeito disso. E exatamente o que eu sempre defendi, tive essa felicidade. Eu tenho esse texto dele em PDF, quem tiver interesse, eu acho que é muito interessante. Em resumo, o que o professor Lozano diz? Professor italiano, vivo, né? Então, faixa aí dos seus 60 anos. Ele diz o seguinte: no auge do positivismo, nós nos apropriamos da simbologia da pirâmide para poder ilustrar as ideias de organização do direito para fins de hierarquia. Então, a pirâmide nos prestou um relevante papel naquela fase da sociedade industrial, né, de estados nacionais centralizados, em que os estados eram os únicos centros normativos. Ou seja, todas as normas jurídicas vinham do Estado, de um único centro normativo. Então, era fácil eu organizar essas normas hierarquicamente dentro de um único sistema ao qual eu atribuía a forma de pirâmide. Ao atribuir a forma de pirâmide, diz Lozano, eu trouxe algumas contribuições teóricas, né, atribuindo coerência ao sistema jurídico, com as técnicas de solução de antinomias, né, hierarquia, temporalidade e especialidade.
Eu trabalhei a ideia de completude do sistema com técnicas de solução de lacunas, analogias, costumes e princípios gerais do direito, que nós vimos já. Eu dei racionalidade, previsibilidade, foram grandes contribuições do positivismo e da pirâmide. De outro lado, nós tivemos contribuições práticas também da pirâmide que nós já vimos. A ideia de controle concentrado de constitucionalidade, de Kelsen, lá do Tribunal Austríaco, uma visão mais pacifista do direito internacional. Na medida em que a pirâmide é uma só, eu insiro o direito internacional dentro da pirâmide e, ao assim fazer, eu organizo. A ideia do professor Valério Mazzuoli de diálogo das fontes ou do Supremo Tribunal Federal de hierarquia supralegal aos tratados está dentro da pirâmide. Eu estou inserindo dentro da pirâmide única os tratados internacionais e a eles atribuindo essa hierarquia supralegal, quando não passarem, não é isso, pelo procedimento lá do parágrafo 3º do artigo 5º. Então, eu organizo tudo isso. Mas diz o professor Lozano que há características contemporâneas que começaram a nos obrigar a reconhecer a desnaturação dessa pirâmide. Dizer, o Estado Nacional como única fonte normativa está sendo paulatinamente substituída também por entes supranacionais. Entes comunitários, Comunidade Europeia, Mercosul aqui para a gente, e também entes internacionais. Então, o Estado perdeu a parte de soberania e parte da exclusividade de inauguração normativa. Então, nós temos agora um modelo de policentria normativa. Então, diz ele que essas várias ordens normativas estão dispersas em um modelo reticular ou em rede, que é, ao mesmo tempo, solúvel, maleável, heterárquico ou sem hierarquia e policêntrico na medida em que eu não tenho uma única fonte normativa. Eu tenho, no mínimo, hoje, o ordenamento nacional, dialogando com o comunitário, para nós aqui, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto San José da Costa Rica, né, um ordenamento comunitário vigente entre nós, tratados internacionais de direitos humanos também vigentes entre nós. Diz ele também que essa ideia de pluralismo jurídico também vai nos convocar uma ideia de pluralidade judiciária, ou seja, meios alternativos de solução dos conflitos. Os senhores sabem muito bem do que eu estou falando, né? É reconhecer a possibilidade de solução de conflitos por outros meios fora do judiciário. Não é só Câmara de Conciliação de Arbitragem, não, meus caros, isso vai muito longe. Por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, na Colômbia, o Tribunal Constitucional colombiano reconheceu bis in idem para fins criminais no caso de um índio inserido culturalmente que trabalhava na cidade com carteira assinada, de acordo com a lei específica. E ele cometeu lá uma certa irregularidade criminal e quando ele voltou para a tribo, o chefe lá da tribo dele puniu ele de acordo com o código de conduta primitivo. Amarrou ele, deu não sei quantas chicotadas. Isso é um caso real. E depois que ele voltou para a cidade, ele foi processado pelo Ministério Público e punido. Aí a Suprema Corte colombiana, o que ela fez? Ela reconheceu o bis in idem. Reconheceu que a ordem normativa tribal costumeira também era efetiva e já tinha punido ele. De modo que aplicar o Código Penal ao este índio, que já tinha apanhado de chicote na tribo, para ter uma pena restritiva de direitos, era bis in idem. Então, vejam, pode parecer algo até meio caricatural, mas é um pouco desta ideia que eu estou dizendo a vocês de uma rede de ordens normativas que se sobrepõem. E isto leva, então, a reconhecer que o direito hoje, o direito positivo, não a ciência do direito, o direito positivo, ele tem uma forma de rede ou de hipertexto. O que o professor Lozano diz nesse trecho aqui? Eu vou resumir. Diz ele que o direito hoje é como se fosse no modelo Facebook. Como assim? Quando eu, por exemplo, no Facebook, eu fico amigo do Rodrigo, eu, a partir da amizade com ele, eu já identifico uma terceira pessoa que eu não vi há muito tempo e que só foi possível com ela tomar contato a partir da primeira amizade com o Rodrigo. Aí eu clico para ser amigo da Flávia. E assim eu vou transitando
em outras direções, sem uma hierarquia definida. Diz o professor Lozano que o direito pós-moderno, contemporâneo do futuro, será assim também. Eu vou transitando em todas as direções, sem uma ordem definida, para encontrar as fontes normativas que regularão a minha situação concreta. Então, meus caros, desaparece o modelo de pirâmide e agora vocês compreendem um pouquinho aquilo que eu disse lá atrás do meu modelo que eu enxergo direito. Eu não vejo hierarquia, pirâmide, nada disso. Então, qual é a norma que eu aplico se eu tenho 3 ou 4 dispersas no modelo Facebook em 3 dimensões? Se for direito material, aquela que mais fomenta a dignidade humana, pro homine. Se for processual, aquela que for mais efetiva. Retomamos aqueles meus critérios sugeridos para a solução de antinomias. E fecha o professor Lozano dizendo o seguinte: em resumo, hoje o direito assume o aspecto de uma massa tridimensional em contínua e irregular expansão. E, assim, o rigoroso modelo da pirâmide normativa está desagregando-se. No bem calibrado ordenamento hierárquico da pirâmide, encontra explicação apenas uma parte do direito atual, mas não todo. O que resta fora da pirâmide, frequentemente, é aquilo que de mais novo existe. Por isso, a mudança profunda no direito atual obriga a uma mudança de paradigma no seu estudo. O modelo da rede, o Facebook, substitui aquele da pirâmide. Já volto aqui, só para que vocês entendam o simbolismo. Este livro da direita é a minha tese de doutorado, em que eu proponho a aplicação deste modelo em rede ao direito do trabalho brasileiro. Vejam o título principal: os direitos fundamentais na pós-modernidade, né? Direito fundamental, eficácia horizontal, a pós-modernidade que vocês viram, aquela virada, né, cultural, e o subtítulo: o futuro do direito do processo do trabalho, que na minha perspectiva é um direito flexível, adaptável, sem uma ordem definida, tanto no direito material quanto no processo. Daí porque eu vejo com absoluta tranquilidade a aplicação das normas mais efetivas do CPC ao processo do trabalho, ainda que a CLT tenha regra específica. E eu faço esta conexão, vocês viram, pelo artigo 15, mas não só do CPC, e uma série de outras disposições. E eu disse a vocês que eu estou naquela comissão de juristas do Poder Executivo que propusemos, e a redação foi minha, de 3 dispositivos na CLT para que alteremos expressamente a CLT, inserindo o processo do trabalho neste modelo reticular ou em rede. Eu alterei as redações dos artigos 765, 769 e 8º da CLT, mudando toda a estrutura teórica do processo do trabalho para inseri-lo dentro desta nova mentalidade. Vejam a capa do livro, que é isso que eu quero transmitir mesmo. É uma teia em várias direções, sem uma hierarquia definida. E só para a gente fechar, meus caros, o professor Marcelo Neves, lá da USP e da UNB, é um autor também brasileiro, um professor pernambucano, na minha concepção, genial, que ele bem capturou também este fenômeno. Vejam o que diz o professor Marcelo Neves. Atualmente, há o entrelaçamento de ordens estatais, internacionais, supranacionais, transnacionais e locais, no âmbito de um sistema jurídico mundial em níveis múltiplos, a partir do qual se tem desenvolvido o transconstitucionalismo da sociedade mundial. Essa situação importa relações de observação mútua no contexto da qual se desenvolvem formas de aprendizado e intercâmbio, sem que se possa definir o primado definitivo de uma das ordens, ou seja, não tem hierarquia. O fundamental é precisar que os problemas constitucionais surgem em diversas ordens jurídicas, exigindo soluções fundadas no entrelaçamento entre elas. Assim,
um mesmo problema de direitos fundamentais pode apresentar-se perante uma ordem estatal, local, internacional, supranacional e transnacional no sentido estrito, ou com frequência perante mais de uma dessas ordens, o que implica cooperações e conflitos, exigindo aprendizado recíproco. E eu encerro, meus caros, a nossa conversa, trazendo aqui um caso rumoroso da Corte Constitucional Alemã, que foi o famoso caso do direito da privacidade da princesa Caroline de Mônaco. Não sei se vocês conhecem este caso. Caroline de Mônaco morava em território alemão e ela é pessoa pública e tudo mais, celebridade, mas teve um repórter de uma revista dessas de fofoca que pegou uma escada e subiu no muro do condomínio que morava a princesa Caroline de Mônaco. E com aquelas lentes de captura de longa distância, tirou uma foto dela, de topless, tomando banho de piscina na casa dela com os filhos pequenos e colocou na capa da revista de fofoca na semana seguinte. Caroline de Mônaco acessou o Poder Judiciário alemão pedindo a reparação, já que repressivamente não era mais possível medida inibitória, já que a foto tinha sido publicada. Percorreu todas as instâncias alemãs e, inclusive, chegou à Corte Constitucional, afetando a matéria pela garantia da intimidade, e a Corte Constitucional alemã, como a nossa jurisprudência brasileira fez aquela distinção no sentido de que o direito à privacidade e intimidade de pessoas públicas é bastante mitigado e rejeitou o pedido dela de indenização por dano moral em desfavor da revista de fofoca. Transitou em julgado na Corte Constitucional Alemã. Vejam vocês. Caroline de Mônaco acessou, então, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos para discutir essa questão. E o réu no Tribunal Europeu de Direitos Humanos não era a revista, só pode ser entre estados. O réu deste processo, então, que ela denunciou, era o Estado alemão. O que aconteceu, então? O Estado alemão explicou que a interpretação da Corte Constitucional, a partir da lei fundamental alemã, era no sentido de que pessoas públicas tinham o direito à intimidade muito mitigado, quase inexistente. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos disse, alto lá, Estado alemão, você não segue só a sua lei fundamental, você também aderiu e ratificou as convenções europeias de direitos humanos. E a nossa jurisprudência do Tribunal Europeu é no sentido mais protetivo. É no sentido de que também pessoas públicas têm restrição à intimidade no espaço público. Se ela está de topless na praia, um paparazzo tira foto, vá lá. Na casa dela não chega a tanto. Então, eu, Tribunal Europeu de Direitos Humanos, interpreto a minha Convenção Europeia de Direitos Humanos de forma mais protetiva. Então, você, Estado alemão, violou a Convenção Europeia e foi o Estado alemão condenado no Tribunal Europeu. Não a revista, porque transitou em julgado. Depois, veja que interessante, lembra do que Marcelo Neves falou. Depois, este mesmo caso de pessoa pública, a intimidade, chegou de novo à Corte Constitucional Alemã. E o que a Corte Constitucional Alemã fez? Disse o seguinte, eu não sou subordinado, tribunal alemão, ao Tribunal Europeu, porque não há hierarquia entre nós. Mas, no entanto, de forma humilde e dialogada, eu compreendo de que o precedente Caroline de Mônaco tem que nos fazer refletir a respeito deste tema. Então, embora não seja obrigatório, porque hierarquia não há, o precedente europeu é persuasivo e me convence a avançar a minha jurisprudência. Então, eu reformulo a minha jurisprudência para que, a partir deste segundo caso, eu dê também um tratamento mais protetivo à intimidade de pessoas públicas. Então, notem que interessante, exatamente o que o Marcelo Neves está dizendo. Eu tenho esferas normativas entrelaçadas, lei fundamental alemã, Convenção Europeia de Direitos Humanos, sem hierarquia entre elas. Os tribunais também não têm hierarquia entre si, mas eles têm que dialogar mutuamente. Um aprender com o precedente do outro.
Vocês já pensaram alguma vez, meus caros, e já encerramos, estamos chegando aqui nos nossos últimos 5 minutos, vocês já pensaram o campo vasto que nós temos nessa perspectiva de aprendermos mesmo, por exemplo, no caso do e-mail funcional com o Tribunal da Relação de Lisboa? Ninguém nunca parou para pensar nisso, meus amigos. Vejam, a nossa Constituição de 88 copia a Constituição Portuguesa de 76. E nós aplicamos aqui a Constituição de 88 e sequer chamamos para conversar os portugueses a respeito da forma que eles interpretam sobre o mesmo dispositivo. Lembram da Corte Alemã? Não é uma espécie de colonização. Não é reconhecer que nós temos que nos curvar à jurisprudência portuguesa. Então, não é disso que eu estou tratando. É ter o espírito aberto e humilde nesta ordem mundial e que nessa sociedade mundial que Marcelo Neff nos fala, de dialogarmos de forma muito mais ampliada nesse sentido. E só para a Sueli, que nos provocou a respeito do direito administrativo e tal, por exemplo, Sueli, a Lei de Atos e Processo Administrativo espanhola, de 1999, admite expressamente, para que você tenha uma ideia, eficácia horizontal de direitos fundamentais no processo administrativo e permite, por exemplo, também boa-fé objetiva e proteção da confiança. E eu acho que é caro a vocês a ideia de proteção da confiança e tudo mais. Vejam, na condução de um processo administrativo espanhol, eu posso me valer de princípios para resolver a questão, com previsão expressa na Lei de Procedimento Administrativo, superando aquela ideia nossa concebida de princípio da legalidade em sentido estrito, como lei em sentido formal, para reler o princípio da legalidade como submissão ao ordenamento como um todo e não só a lei em sentido estrito. A Lei de Atos e Processo Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, recentemente reformada, também traz a previsão à moda espanhola, de proteção da confiança legítima. Então, eu posso, num parecer administrativo, reconhecer, por exemplo, que o administrado, embora tenha se comportado objetivamente a partir de um ato administrativo ilegal, eu não desfaço o ato na medida em que ele se comportou com boa-fé objetiva, a proteção da confiança e tudo mais. Então, vejam como nós estamos começando devagar, aí reformulando a partir dessas... Mas aí só é previsão expressa em lei, né? Exato. Se não tiver, vai responder quem está tomando a decisão, né? Mas veja, fica a provocação. Você não acha possível eu reconhecer também que no procedimento administrativo a Constituição tem eficácia? Ou o procedimento administrativo só segue a lei do processo administrativo? Eu acho perigoso. Eu acho extremamente perigoso. Até porque existe a responsabilização da autoridade competente para decidir. Como que vai justificar ela desobedecer o princípio da legalidade? Se não existe uma norma expressa, aliás, também seria temerário, né? Porque seria abrir uma porta, abrir um leque infinito, né? Eu acho que é uma questão para nós pensarmos em alterar a lei. Pode ser. Mas aí eu fico preso na legalidade do século XX. Professor, apenas para contribuir, eu acho que a gente já tem até uma abertura para isso, que é a LINDB, com as alterações que ela sofreu. Okay. Eu aqui já joguei aqui no Google, por exemplo, quando a gente pega o artigo 20, ele diz lá, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida em proporcionalidade, não é? Imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em fase das possíveis alternativas. Então, acho que já tem uma abertura na LINDB. Assim, esse é só o artigo 20, né? Os demais artigos trazem um bocado de dispositivos sobre envolve muito proporcionalidade e tal, que abre um pouquinho a gente para o leque dessa legalidade extrema. E até a nossa lei de processo administrativo, que não é nova, não é? Mas ela seguindo até a linha da lei de processo administrativo federal,
ela invoca como princípio, né, não naquela ideia de postulado, mas colocando como princípio a proporcionalidade. Sim. A Sueli abriu o microfone aí, quer falar alguma coisa? Não. Não quero, não. Ok. Alguém mais gostaria de contribuir, meus amigos? Ok, então, meus caros, exatamente, vejam a nossa pontualidade, né? Nós programamos um curso de 8 horas, cujo material nós concluímos exatamente, faltando 2 minutos para encerrar o tempo. É o que eu preciso, né? Para agradecê-los aí, né? A disponibilidade, o interesse, né? Muito feliz aí com uma plateia seletíssima, né? Vejo outros colegas que são professores também, né? Hoje, episodicamente, eu estou na condição de professor apenas para conduzir a discussão, mas tantos outros professores aí, vejo aqui Alexandre César, Sueli, né? E que estão aqui nos dando o prestígio, né, da audiência para podermos discutir e colocar aí um pouquinho de provocação, né, na cabeça de vocês a respeito dessa evolução, né, ao longo dos anos, da metodologia jurídica, né, e do que nos espera para o futuro. Eu fico aí à disposição dos colegas, né, no material tem o meu e-mail, para quem quiser aí trocar ideia, alguma coisa, eu estou à disposição, né, já é a 3ª vez que eu participo com vocês aí no curso da Promate, e eu sigo aqui à disposição para a gente conversar e espero ter, em alguma medida, contribuído com alguma coisa, né? Pedindo desculpa pela a questão tecnológica, né? Todos nós aqui estamos aprendendo juntos, né? Como manipular. E eu passo a palavra aí ao Leonardo, né? Porque, ao que me parece, está querendo fazer um encerramento aí a vocês. Felicidades, boa continuidade de curso a vocês e espero revê-los em breve. Oi, professor. Só umas palavras também de agradecimento pelas suas aulas, mais uma vez pela parceria aí com a gente. Como você disse, o 3º curso, e dessa vez com uma pegada um pouco diferente, uma pegada mais teórica, mais filosófica. E eu acho que, apesar de a gente buscar sempre aquele enfoque prático, que é o que talvez nos ajude diretamente, essa visão que você trouxe, e eu não assisti todas as aulas, mas ouvi todas, eu estava sempre ouvindo aqui que a Natália estava vendo direto no celular, e isso com certeza nos ajuda, no mínimo, a pensar um pouco mais no direito, a abrir um pouco mais a cabeça e em última análise também começar a aplicar algumas coisas no nosso dia a dia. Então, obrigado por trazer isso aí para a gente, pela disponibilidade também de dar aula online, que não era o combinado inicialmente, né? E certeza que em outras ocasiões a gente vai estar junto. Obrigado mesmo. Em nome da Promate, em nome de todos os procuradores, viu? Valeu, valeu. Deixa eu só dar uma última frase. Não ficou bom essa posição que você está, não? Tá um chifre bem em cima da sua cabeça, hein? Vou trocar aqui. Vou botar. Os colegas já tiraram foto, já foi, né? Pessoal, já tiraram o print, já. A Issa pediu aqui que eu envie o texto do Mário Lozano. Eu envio em 2 minutos e o Leonardo já repassa para vocês. Um abraço. Isso, até mais. Eu também vou querer, que eu também vou usar lá no meu mestrado. Valeu. Eu fiquei bem em cima do viado aqui. Oxe, sem querer. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Deve ter tirado.